Star, qual é a história bíblica que você acha mais bonita e conte pra nós? Uma história bonita, bíblica, gente. Deixa eu falar um negócio, acredito em Deus, mas agora esse negócio de bíblico. Sim, vou falar a morte de Jesus Cristo. Tá bom, pode contar. Vai ter que contar com detalhe, hein? Vamos lá. Tá, bora lá. Jesus nasceu, normal, gente, eu não sei dessas coisas não, tá? Jesus nasceu numa noite de Belém, que eu saiba. Não sabe se exato a data, mas falam que é dia 25 de dezembro, que chamam de Natal, mas não tem data certa pro nascimento de Jesus, até porque até hoje tem nenhuma testemunha que comprova isso. Olha lá, Jesus chegou, falou que era filho de Deus, o povo não acreditou. Ele falou isso quando ele nasceu? Sim. Não, quando ele nasceu não, né? Ele cresceu, ele foi lá, eu não sei muito dele negócio não. Aí ele avisou. O que Jesus fez quando era criança? Não, ele cresceu, ele nasceu normal, tá? Numa noite de Belém. Jesus, ele fazia arte de criança? Amigo, eu tô falando quando ele já tá crescido agora. Não, ele nasceu, eu vou repetir tudo de novo pra ver se tu interpreta melhor. Não, eu sei, eu entendi que ele cresceu, mas tô falando, quando ele era criança, você acha que ele cometeu arte ou não? Não sei, não vi nada sobre. Não, o que você acha? Não. Não? Mas ele não era uma criança normal? Sim, mas bora ter o senso. Maria não engravidou de José, ele engravidou de Deus. Você acha que Maria deu uma palmadinha na bundinha de Jesus pra ensinar ele ou não? Com certeza. Isso é lei. Então ele provavelmente fez alguma coisa errada, né? Criança geralmente faz as coisas erradas e não sabe que é errado, né? Mas voltando pra história. Enfim. Jesus crescido. Antes de você falar isso aí, eu vou falar um ponto, eu acho que você não sabe. Tem só um único relato na Bíblia, quando Jesus era criança. Um relato quando ele tinha 12 anos. Você sabe ou não? Repete a pergunta, por favor. Só tem um relato na Bíblia que diz uma passagem quando Jesus tinha 12 anos. Você sabe? Não. Então, quando ele tinha 12 anos, tinha uma festa tradicional lá em Israel, que todos os judeus iam para o templo de Deus lá na Páscoa. Ou seja, a Páscoa era uma festa sei. veio antes de Jesus. Aí faziam caravanas para ir pro... É que nem fosse para ir para Aparecida do Norte aqui, sabe? O pessoal faz romaria, não faz? Aí, beleza. Aí foi Maria, José e Jesus com 12 anos e um monte de gente junto. E era uma festa grande que ficavam vários dias lá na cidade. E eles não moravam lá em Israel, lá na capital. Eles moravam numa cidade lá na Galileia. Aconteceu que Jesus se perdeu do grupo e a Maria e o José não encontrou ele. E ele ficou 3 dias sumido. Tá? Aí depois de 3 dias, aí o grupo foi embora. Aí ficou José e Maria procurando. Encontraram Jesus. Jesus estava dentro do templo de Deus. Ensinando os doutores da lei. A Bíblia fala que ele estava ensinando. Aí a Maria, a mãe dele, foi lá para repreender ele, né? Assim, ó, eu vou parafrasear, né? Assim, o que você estava fazendo? A gente estava preocupado com você está 3 dias sumido. Aí ele falou assim, ó, tá na Bíblia que ele falou: por que você está tão preocupada comigo? Eu estava na casa do meu pai. Pode continuar agora. Tá, mas bora lá. Jesus já crescido, ele não falava direto que era filho de Deus, mas ele dava muito direto. O povo julgou ele, infelizmente ele teve que carregar uma cruz na costa por um bom tempo, eu acho que foi um caminho grande, inclusive na costa, uma cruz de madeira, se não me engano, bem grande, bem pesada, né? Chegou no local, ele foi sacrificado com mais 2 pessoas que foram consideradas pecadoras também. Eu não sei se era bandido ou algo do tipo, mas não foi só ele que foi sacrificado naquele dia. Mas enfim, foi considerado como sacrificador. Pois é. Pregaram a mão dele, furaram bem no meio da mão dele o prego pra colocar ali na cruz, né? E aí morreu, beleza, ele foi lá para um negócio de pedra. Depois de 3 dias, que esses 3 dias a Páscoa, que eu fiquei sabendo. Gente, o povo tava julgando aí, eu acredito em Deus, mas não leia muito a Bíblia não sou esperto nessas coisas não. Agora lá, depois de 3 dias, a mulher foi lá, né?
foi limpar alguma coisa lá, e viram que ele não estava mais lá. Jesus estava lá nos lugar lá pregando, que foi considerado esse dia, foi a Páscoa. Tô certo? Depois de 3 dias que ele ressuscitou. Não, termina aí. Depois se tiver dúvida, eu falo. Pode terminar. Tá. Ai, gente, esse povo aí que tá falando, ai, gente, eu acredito em Deus, não sei muito dessas coisas, não, vou descer. Não, você tá falando certinho. Pode continuar, Star. Ai, não, esse povo aí me julgando até 7 pedras, parecendo um sei lá o quê. Ah, eu quero ver esse povo subir aqui pra falar melhor que você. Vamos ver. Vai lá, pode Gente, continuar. eu não leio a Bíblia direito, né? Muito não. Só li quando era criança e olhei lá. Mas enfim, continuando. Aí, esse dia foi considerado Páscoa e depois aconteceu a história de Jesus. Pra mim, o Jesus, ele levou todos os pecados, todos os pecadores, entendeu? Aquilo ali, eu acho que pra mim foi muito emocionante, pra falar a verdade, que eu já ouvi falar, já li um pedacinho bem pequeno, né? E eu acho emocionante essa história. Jesus, mas por que ele morreu? Porque ele foi considerado pecador, porque, segundo o povo, acreditou que ele estava mentindo, achou que ele estava mentindo, né? Por isso o povo considerou ele pecador. Sim, mas por que Deus deixou ele morrer? Porque Deus tem um propósito maior, né? Vamos concordar. Aquilo ali, Jesus levou vários pecados junto com ele, sacrificou, entendeu? Foi sacrificado. Eu acho essa história muito emocionante. Jesus, assim, a maioria da população no mundo todo acredita em Deus, Jesus, algo do tipo. Eu gosto dessas histórias. Podem ser fatos, né? Não acredito em nenhuma teoria, mas eu acredito em Deus, pra falar a verdade, tá? É isso. E Jesus hoje tá vivo? Não. Ele tá morto? Tá, mas assim, a presença dele não, né? Mas ele não ressuscitou depois de 3 dias? Mas morreu de novo. Não sei como, mas ele morreu, gente. Isso foi há 2023 anos atrás. Começaram a contar depois que ele morreu. Não? Ele morreu de novo? Ai, mas gente, eu não lembro. Mas ele morreu de morte do quê? Gente, eu não lembro, gente. Eu não leio a Bíblia. Eu posso explicar pra você? Pode. Beleza, é o seguinte, ó. Eu vou tentar ser mais breve, mas eu sou detalhista quando eu conto da Bíblia, porque eu gosto muito da Bíblia, tá? É o seguinte, desde o início dos tempos, depois que o homem ele caiu no pecado, né? Começou com Adão e Eva, teve várias investidas de Deus para tirar o pecado do planeta Terra. Aí mandou os homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, depois a linhagem do rei Davi inteira, depois vieram os profetas, tem os juízes, isso está tudo no Velho Testamento. Porém, existe uma lei espiritual que Deus que colocou essa lei, porque naquela época o pessoal sacrificava animais para remir os pecados, né? Uhum. E isso aí é uma coisa que Deus falou isso para Moisés, assim, ó, tá com pecado, tem que matar um animal. Porém, existe um critério, isso está em Levítico 16 na Bíblia. O animal tem que ser macho, não pode ser uma fêmea, ele tem de ter 3 anos de vida, ele não pode ter nenhuma doença, nenhum machucado, imaculado e sem pecado. Ou seja, todo animal não tem pecado, né? Primeiramente, o animal não tem pecado, aí eles sempre selecionavam esses animais, e quando o judeu da época, né, ele tinha um pecado, que ele cometeu um pecado, e ele queria se consertar com Deus, ele pegava esse animal, levava para o templo, e o sacerdote matava o animal. Porém, nesse ritual, a pessoa tinha que olhar nos olhos do animal e ver que o animal estava morrendo por conta do seu pecado. Ou seja, um inocente estava morrendo. O animal é inocente, não tem culpa que você pecou, né? O animal estava morrendo para remir o seu pecado. Porém, esse processo de remissão de pecado, o sangue do animal cobria o pecado, mas não eliminava o pecado. O Deus via
o pecador sem o pecado, mas o pecado estava escondido embaixo do sangue do inocente, entendeu? Aí o que Deus fez? Assim, beleza. Já que não dá para remir o pecado da humanidade totalmente, eu vou providenciar um cordeiro perfeito. Uhum. O que é o cordeiro perfeito? Alguém da mesma espécie do pecador. Ou seja, tinha que ser um humano. Alguém que tinha que ser macho, né? O macho seria o homem. Tinha de ter 3 anos. 3 anos e tinha que ser perfeito, sem nenhum pecado. Certo? E também sem nenhuma doença, nenhum problema físico. Jesus, ele tinha quantos anos? Você sabe? 33? Não lembro. É 30 alguma coisa. 30 Exatamente. 33 quando ele 33. morreu. Ele morreu com 33 anos. Ele tinha 3 anos ou não? Eu não sei se era 32, 33. Era 30 alguma coisa, mas é alguma coisa assim. 33 mesmo. Tá. Mas, ou seja, ele não tinha 3 anos, né? Ele tinha 33. 33, beleza. Porém, é o seguinte. O propósito quando Jesus ele nasceu, o propósito da vida dele era morrer. Esse foi o propósito. Ele tinha que morrer de qualquer jeito. Ele só tinha que levar a palavra? Sim. Então, ele tinha que morrer no sacrifício perfeito. Porque ele é o cordeiro perfeito. Jesus, ele viveu uma vida normal até os 30 anos. Sim. Normal entre aspas, né? Porque todos sabiam lá, a família dele, que ele era diferente, né? Ele sabia que ele era o filho de Deus. E com certeza deve ter muitos milagres que ele fez até os 30 anos que não tá na Bíblia, que ninguém registrou, entendeu? Porém, quando ele completou 30 anos, ele foi pro Rio Jordão e se batizou. E o João Batista batizou ele. O João Batista era primo de Jesus. João Batista também foi um cara usado por Deus, né? E tem até uma passagem bonita que quando o João Batista vê ele, né, Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. Aí Jesus entra no rio e fala pro João assim: João, me batiza. Aí o João falou assim: quem sou eu para te batizar? Você é o filho de Deus. Eu que tenho que ser batizado por você. Aí nesse momento Jesus ele falou assim: não, eu quero que você me batize, para que seja feita justiça. Jesus ele era maior do que João Batista, porém naquele momento ninguém conhecia Jesus, né? E naquele momento João Batista ele era o líder religioso. Jesus é humilde, entendeu? É humilde. Aí depois que ele se batizou, com 30 anos, aí ele foi pro deserto, ficou 40 dias e 40 noites em provação. Quando ele volta do deserto, ele começa a juntar os discípulos e começa a fazer o ministério dele. Esse ministério que ele pregou, falou do reino de Deus, fez milagres, maravilhas. Esse ministério, depois do Rio Jordão, com 30 anos, até a cruz, durou 3 anos. Ou seja, quando ele foi batizado, ele virou o cordeiro, o cordeirinho nasceu, entendeu? O cordeiro nasceu. Depois de 3 anos, ele foi ser sacrificado na cruz. Ou seja, se cumpriu a palavra de Deus, certinha. Aí, beleza, Jesus, ele morreu, mas ele falou que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Você falou certo. Maria Madalena e Maria, a mãe dele, foram lá no túmulo, e quando elas chegaram lá, a pedra estava movida, e elas viram Jesus com o corpo glorificado. Está na Bíblia isso aí. Glorificado.
Aí ele falou assim para elas: não me toque, que eu não estou pronto ainda. Mas voltem e avisem todo mundo que eu estou vivo. Aí ela voltou para casa, onde estavam os discípulos, todo mundo com medo de morrer, né? Porque mataram o líder, todo mundo achou que ia morrer também. Ficaram todo mundo com medo, mas todo mundo na mesma casa. E Jesus... Elas falaram, não, ele voltou, ele tá lá, tal. Aí eles não acreditaram, né? Aí Jesus aparece lá dentro da casa. Não abriu a porta, apareceu como se fosse atravessando um portal. Uhum. E nessa passagem fala até do Tomé, né? O discípulo, né? Lembra aquele ditado, Tomé só acredito vendo? Nunca vi. Então, o São Tomé é só acredito vendo. Ele não acreditou nas mulheres. Mesmo vendo Jesus, ele não acreditava, achava que era um fantasma. Aí Jesus falou assim: Tomé, sou eu mesmo. Coloque o seu dedo aqui na minha ferida, na minha mão. Tomé foi lá e colocou o dedo no buraquinho da mão dele, onde foi pregado o prego. Uhum. Aí Jesus, depois que ele voltou, ele ficou 40 dias com os discípulos. Uhum. Porém, ele desaparecia e aparecia. Desaparecia, ou seja, ele não era uma coisa que estava fixa, entendeu? Porém, ele estava com um corpo totalmente diferente, porém esse corpo comia. Eles iam comer pão, Jesus comia. Porém, ele atravessava a parede. É meio loucura isso aí, né? Depois de 40 dias, Jesus falou que ia subir aos céus. E lá no Monte das Oliveiras, todos os discípulos, mais os judeus que estavam lá, né? Viram Jesus nos ares, subindo. E nesse momento que eles estavam vendo ele subindo, perplexos, 2 anjos do lado dos discípulos falaram assim: por que vocês estão olhando para ele, sendo que ele, do mesmo jeito que ele está subindo, ele vai descer da mesma forma no futuro? Uhum. Ok? Ou seja, Jesus não morreu. Jesus está vivo, mas ele não está na terra, andando na terra. Ele está lá com o Pai, né? À direita de Deus. E no final dos tempos ele vai voltar. Aí isso que a Bíblia prega, né? Parece que a gente tá no Apocalipse, isso eu sei. Então, no final dos tempos é o Apocalipse. Essa é a volta de Jesus. Por isso que eu sei esse negócio de 7 trombetas. Eu sei essa parte do Apocalipse toda. Mas pelo menos eu queria esclarecer para você saber que pela Bíblia Jesus está vivinho da Silva, tá? Uhum. Beleza, Star? Beleza.